pessoal! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo inicia a nossa série Organizadores para o Quarto das Crianças. Olha só, esses organizadores serão todos feitos em PVC da Decorama como matéria-prima principal. Todos esses materiais você encontra nos nossos parceiros, a Costura Tudo Artesanatos e a Costura Tudo Tecidos. E as nossas máquinas são da Costura e Bordados. Os links e contatos dos nossos parceiros você encontra aqui na descrição do vídeo. Compre seus materiais com eles e informando que você recebeu a indicação aqui da Multiplique Ateliê, você ganha desconto. Olha só, a primeira aula será desse organizador, esse cesto que é para organizar os brinquedos das crianças. Tem um fechamento aqui em tecido que nós vamos aprender a confeccionar e ele também é estruturado com o vivo que nós vamos confeccionar juntos com o PVC também em um cordão de algodão. Então vamos lá confeccionar essa peça? Mas antes eu quero pedir para você que ainda não for inscrito aqui no canal, se inscrever, curtir os nossos vídeos e compartilhar com todo mundo. E ativa também as notificações, assim você será avisado sempre que tiver uma novidade por aqui, tá bom? Olha só, pessoal, para confeccionar o nosso vivo, nós vamos utilizar uma tira no comprimento total do nosso PVC, que é de 1,40 m por 5 centímetros, tá bom? Cortei o PVC com 5 centímetros. E vamos utilizar também esse cordão, que é um cordão de algodão cru com largura de 6 milímetros. Eu achei que essa largura ficou bem bacana para estruturar a nossa peça. Nós vamos utilizar em média 3 metros de cordão para o total da peça. Mas esse cordão geralmente você compra ele assim, em rolo mesmo. Vamos utilizar também como estruturador para nossa peça, eu estou usando o feltro estruturado, tá? É um material bem bacana para dar estrutura para a peça. E como é uma peça que a gente quer que ela fique em pezinha, armadinha para organizar os brinquedos, eu achei que esse material atendeu bem. Você pode fazer o teste também com a manta R2 ou com um TNT 150 gramas. Eu vou utilizar aqui também o PVC da Decorama. Estou utilizando aqui duas estampas, olha só. Eu estou utilizando o Dijon perolado rosa e estou utilizando este de bailarina lindo, que ele tem uma gravadura que parece linho, maravilhoso. E olha que legal. Eu vou utilizar no total 42 centímetros no comprimento total do meu PVC, 1,40 m. Porém, eu queria fazer uma emenda aqui, eu queria fazer um trabalhado fazendo duas cores. Então, o que eu fiz? Eu cortei duas tiras no comprimento total do meu PVC com 22 centímetros de largura. Então, 22 aqui e 22 aqui. Juntei os dois, direito com direito, abri as costuras aqui no verso e fiz uma costurinha, ó, de acabamento, só para ele dar um detalhe bem bonito aqui na peça. Ok? Você pode fazer esse trabalho ou você pode cortar uma tira com uma largura total de 42 centímetros. Então, 42 centímetros por 1,40 m, ok? Cortei também um círculo, olha só. O círculo que eu cortei aqui, eu utilizei esta forma de pizza, que ela tem 38 centímetros de diâmetro. Se você não tiver nada redondo com essa medida de diâmetro, para fazer o corte aqui do seu molde, você pode utilizar o molde, que estará disponível um link aqui na descrição do vídeo para você baixar e imprimir, tá bom? O importante é que fique um círculo perfeito. O meu aqui está com 38 centímetros de diâmetro. Cortei aqui também um pedaço um pouco maior do meu feltro estruturado, que eu ainda vou explicar para vocês como que eu prendi ele na peça, tá bom? Apresentamos esta parte do material. Nós vamos utilizar também no forro a espuma acoplada. A espuma acoplada, ela é uma espuminha de um lado e um nylon do outro, tá bom? É a mesma espuma utilizada para confeccionar, por exemplo, peças para pets, tá? É bem bacana para utilizar também como forro. Ela vai ajudar na estrutura com essa espuma
e vai fazer uma forração bem bonita para nossa peça e bem fácil de limpar quando for necessário, tá? Cortei 40 centímetros pelo comprimento total da minha peça, que é também de 1,40 m, tá bom? Aqui 40, no PVC ficou com total 42. Deixe de fato o seu forro um pouco menor, que é para ele ficar bem justinho dentro da peça. Essa medida é proposital, tá bom? Então sempre deixe pelo menos uns 2 centímetros menor. O círculo eu cortei com o mesmo molde, a mesma forma de pizza. E agora aqui com vocês eu vou diminuir 1 centímetro em toda a margem dela. E como que eu vou fazer? Vou dobrar ela aqui no meio assim, ó. E dobrar no meio novamente, tá? Então, olha só, de novo. Vou tirar isso daqui para mostrar melhor para vocês. Ó, dobro ao meio e dobro ao meio novamente, tá bom? Agora sim, eu vou recortar aqui 1 centímetro para ele ficar um pouquinho menor. A olho eu consigo tirar 1 centímetro tranquilamente. Se você preferir riscar antes, risque para então fazer esse corte, tá bom? Então, olha só. Diminuir o nosso círculo para que ele fique um pouco menor no forro, tá? O forro precisa ficar um pouquinho menor para ele ficar bem justinho na nossa peça, tá bom? E aí eu cortei também 1,40 m, tá? Então o comprimento total do meu tecido, esse daqui é um tricoline, 100% algodão mesmo, tá bom? Cortei no comprimento total 40 centímetros de largura, tá bom? Então no comprimento total dele, ó, ele tá dobrado aqui ao meio, cortei 40 centímetros de largura, que é para fazer aquele fechamento, tá? Todos esses materiais vocês encontram nos nossos parceiros, os PVCs com uma variedade enorme de estampas, lá na Costura Tudo Artesanatos e na Costura Tudo Tecidos. Então vamos lá? Primeiro eu quero colar o estruturador no PVC externo, ok? Então, o estruturador que eu estou utilizando aqui é o feltro estruturado. Ele é excelente para dar uma boa estrutura em peças que você quer que fiquem bem armadas. Então, eu cortei, ó, o feltro estruturado, ele também tem no total 1,40 de largura. Eu cortei 1,40 de largura por 40. Aqui eu cortei até um pouquinho maior, ó, porque eu vou colar aqui com vocês e refilar o excesso. Vocês viram que eu cortei o feltro estruturado para o PVC que vai ficar na lateral e também para o PVC que ficará no fundo da nossa peça. Com a cola de silicone fria, eu vou pôr algumas gotinhas aqui, só para posicionar ele aqui no lugar, no verso do meu PVC. E posicionar ele aqui, com o direito para fora, tá bom? E aí esse excesso a gente pode recortar. Então o nosso fundo já está colado. Da mesma forma eu farei na nossa tira para a lateral, tá? Vou colar o meu PVC aqui no filtro. E depois vamos para a máquina começar a nossa peça. Vamos iniciar preparando o forro da nossa peça. Com o círculo, eu vou dobrar ele ao meio e marcar um centro. Pode ser de um lado só. Fazer um pequeno picote, tá bom? Com a faixa da lateral, nós vamos iniciar um pouco para frente, aproximadamente 2 dedos. Coloque bem na margem. Olha só. Eu vou iniciar a costura com 2 dedos para frente. Porém, no centro que eu acabei de marcar, a minha espuma acoplada terá aqui 1 centímetro de sobra do centro. Então, olha só. Com 1 centímetro de sobra aqui, ó, que será onde nós faremos a emenda, tá? Aqui do centro. E eu vou começar a costura 2 dedinhos para frente.
margem de 1 centímetro e eu vou fazer a volta deixando o tecido bem na margem, bem certinho. Tome cuidado para ele ficar bem certinho, fazendo a margem. Vai fazendo a volta bem devagar. Quando estiver faltando os 2 dedos para chegar à mesma marcação onde nós iniciamos a costura, você pode arrematar. E nós vamos posicionar, o nosso tecido, deixando a mesma sobra de 1 centímetro depois da nossa marquinha. Então, posicione ele, deixe a mesma sobra de 1 centímetro depois da marquinha e vamos fazer aqui, uma marquinha. Este excesso a gente pode recortar. Para que seja recortado bem certinho e bem retinho, você dobre na marquinha que você fez aqui, deixando a margem aqui em cima, bem retinha. Assim ele vai ficar certo de ponta a ponta, tá bom? Cortamos o excesso. Agora nós vamos juntar, margem com margem dos 2 lados e vamos costurar com margem de 1 centímetro, que é a mesma sobra que nós deixamos aqui pro fechamento do fundo. Fazendo dessa forma, não tem perigo de você errar o comprimento, o corte do comprimento da lateral do nosso organizador. E agora sim, você puxando aqui, você verá que ele já vai ficar bem certinho. Pronto, e olha só, o fundo já tá fechadinho e nós já temos o forro da nossa peça montado, tá bom? Agora eu vou trocar o pezinho da máquina para um pezinho de zíper de teflon, tá? Eu vou utilizar este pezinho aqui, que é um pezinho de zíper invisível de teflon. Ele é excelente para correr bem no PVC. Se você não tiver esse pezinho, tiver apenas o pezinho de zíper comum, você pode ir passando um olhinho de bebê conforme o pezinho for passar no tecido e assim você conseguirá fazer a sua peça, tá bom? Com o cordão de algodão cru e a nossa tira de PVC de 5 centímetros de largura, nós vamos confeccionar o nosso vivo, que vai dar a estrutura no fundo da nossa peça. Eu vou pegar o meu cordão, colocar ele ao meio e abraçar com o meu PVC, desta forma. E eu vou passar uma costura, apertando bem esse cordão aqui no meio do PVC, fazendo o formato do vivo. Então, olha só, já construímos o vivo para a nossa peça. Vamos pegar o fundo do nosso cesto, que nós já colamos com o feltro estruturado, e vamos fazer a aplicação deste vivo. Eu vou pegar aqui um retalho de aproximadamente 3 por 5 também. Aonde eu vou iniciar o meu vivo aqui, eu vou prender esse retalhinho com o direito para baixo. E aí sim, eu vou iniciar o meu vivo em cima do centro desse retalhinho. Vou prendendo ele, fazendo toda a volta aqui do fundo da minha peça. Olha só, vocês puderam observar que eu fui mantendo a lateral do meu vivo
bem com a margem do meu tecido do fundo. Mas eu não dei picotes, então é comum ele dar essa levantada. Não é necessário picotes, que depois, ó, ela já faz o formato do fundo que nós precisamos, tá vendo? Chegando aqui no final, eu vou posicionar assim e vou cortar um bem rente com o outro. Vou finalizar a minha costura. Esse retalhinho que nós colocamos aqui, ó, eu vou trazer ele aqui por cima, para então dar o acabamento dessa junção. Ficando desta forma. E agora nós vamos aplicar a lateral aqui da mesma forma que nós fizemos com o forro. Eu vou iniciar a partir dessa marcação aqui, que eu escolhi para ser o início do meu vivo, com uns 4 dedinhos. Aqui eu deixo um pouquinho mais a sobra. Meu tecido vai iniciar aqui, porém, eu vou começar mesmo a costura uns 4 dedinhos para frente. Vou fazer toda a volta e vou parar uns 4 dedinhos antes. A diferença é que essa junção eu tenho que fazer ainda utilizando o meu pezinho de zíper, porque eu tenho que ter o cuidado de que a minha costura bata bem coladinha aqui, ó, com o vivo que nós confeccionamos e já prendemos aqui no fundo. Então, vamos lá? Eu estou aqui com a minha tira, que eu já colei o estruturador, o mesmo feltro estruturado que nós utilizamos aqui para o fundo, e vamos iniciar a aplicação. Eu quero que as bailarinas fiquem na parte de baixo do meu cesto. Aqui no meu caso, as minhas bailarinas não tem sentido a direção, tá? Ela tem bailarina em várias posições. Então, eu não precisei me preocupar com o sentido da estampa neste caso. Mas se você estiver utilizando uma estampa que tem uma direção para você seguir, lembre-se de se preocupar com isso na hora de posicionar o tecido na sua peça, ok? Eu quero ele para baixo, então eu vou utilizar aqui, ó, a bailarina direito do meu PVC com o direito do meu fundo e a bailarina aplicando aqui para baixo, ok? Da mesma forma, aqui onde é o centro, né, aqui onde eu determinei que seria o centro, o final da minha peça, vou deixar sobrando aqui, ó, 1 centímetro, que será onde eu faria a emenda da lateral, e vou começar a costura uns 4 dedinhos para baixo. Com o meu pezinho aqui de zíper, e respeitando que essa margem aqui do tecido pegue com a margem aqui do meu fundo, porém a minha costura vai passar aqui, ó, bem coladinha com o meu vivo. Eu estou sentindo o meu vivo aqui, ó, eu vou passando a mão e vou sentindo e vou tomando cuidado para que a costura bata, espremendo bem o vivo aqui com a costura, para ficar bem acabado e bem bonito, tá bom? Chegando aqui, faltando os mesmos 4 dedos aqui para chegar ao centro, eu vou finalizar, arrematar a minha costura, para então juntarmos as partes como nós fizemos no forro, exatamente do mesmo jeito, tá bom? Olha só, recortei, tirei o excesso. Esse excesso você não elimine, ele será muito útil em outras peças que nós faremos nessa série de organizadores, tá bom? Quando for passar a costura aqui, ó, tome o cuidado de abrir essa emenda um para cada lado, para não ficar muito grosso para você passar a costura. E pronto. Olha só. Já está formando o nosso cesto. Olha que lindo que ficou lá dentro. Voltei o pezinho comum aqui para minha máquina. Pezinho de teflon, porém o pezinho comum, tá bom? E nós vamos agora aplicar o tecido que fará o fechamento aqui na nossa peça, tá? Da mesma forma, eu estou com o comprimento total do meu tecido. Então, eu vou iniciar aqui desse centro, tá bom?
deixando aqui 1 centímetro de sobra para fazer emenda e vou começar a costura 4 dedinhos para frente, da mesma forma, para que depois eu possa eliminar a sobra do tecido, sem ter perigo também de eu trabalhar com tecido a menos do que o que eu preciso. Vou girando a peça, deixando o tecido aqui. Eu tô utilizando a margem de um pezinho de máquina somente para prender a beiradinha aqui do tecido, tá bom? Vou girando a peça e vou prendendo o tecido. E o meu tecido está direito com direito, tá bom? Parei aqui, ó, faltando um pouco para chegar no final, da mesma forma. E o que eu gosto bastante do tricoline é que ele dá a possibilidade para nós de fazer o corte reto, rasgando ele, tá bom? Então eu vou posicionar, ó, vou esticar, deixa eu abrir assim para vocês conseguirem visualizar melhor. Meu tecido tá tudo aqui dentro. Eu vou esticar ele aqui bem certinho, o tanto que eu preciso. Vi aqui a medida aonde eu preciso eliminar o excesso, vou fazer um pequeno picotezinho aqui, ó. Fiz um picotezinho, ó, abri, fiz um cortezinho. E o tricoline, ele permite que você rasgue ele e ele vai ficar um rasgo, o corte, do mesmo tamanho. Ele fica certinho no ângulo de 45 graus, não tem perigo de você perder o tecido fazendo o corte desta forma, tá bom? E agora sim, ó, eu já posso juntar as laterais. Olha só. Eu vou juntar a lateral, ó, com margem de 1 centímetro, que é a margem que eu deixei sobrando. Joguei tudo lá pra dentro e agora já posso finalizar o fechamento aqui. O meu tecido já tá todo preso aqui na lateral, porém ele ainda tá aberto. Agora eu preciso ir prendendo ele assim, ó, dobrado. Eu vou utilizar os prendedores. Então eu estou pegando aqui a outra ponta, estou trazendo ela aqui pra cima, para que fique desta forma, olha só, preso todo dobrado aqui dentro. Olha só, desta forma, ele ficou todo preso, dobradinho, e agora nós vamos costurar novamente com um pezinho de máquina, fechando essa lateral. Agora eu vou pegar o nosso forro que nós já construímos e vou virar ele para o direito. E vou encaixar ele dentro do cesto que nós acabamos de construir. O meu cesto ainda está virado para o lado do avesso. E eu vou colocar o meu forro aqui dentro, de forma que fique direito do forro com o direito. Vou posicionar a emenda da minha lateral com a minha emenda e vou prender toda a volta. Desta forma. E agora nós vamos costurar com margem de 1 centímetro. Porém, eu vou deixar aqui aberto para que possamos desvirar aproximadamente 30 centímetros, para ter uma boa abertura para passar todo esse PVC estruturado que está aqui dentro.
Então, olha só, deixei uma boa abertura aqui para desvirar. E é isso que nós vamos fazer agora. Por essa abertura que nós deixamos, vamos desvirar todo o cesto. Eu vou colocar a mão aqui dentro da abertura, vou empurrar o fundo aqui do meu cesto. Com muito cuidado, eu vou trazer primeiro o fundo aqui para a abertura. Só para mostrar para vocês, olha lá, o fundo, e ainda agora nós vamos fechar essa abertura. Olha só, eu vou dobrando o meu forro, fazendo a bainha, e vou dobrando também aqui, ó, o meu PVC, como se eu estivesse fazendo bainha com bainha, e vou passando uma costura de pesponto nessa lateral. Assim eu já fecho essa abertura e já faço o pesponto de acabamento em toda a volta aqui do meu cesto. Vou girando a peça aqui, sempre tomando cuidado para que esse tecido do fechamento do meu cesto fique para fora. Então, olha só, fizemos o pesponto em toda a lateral. Ó, o tecido ficou aqui para fora. Foi feito o pesponto em toda a lateral e já feito o fechamento do forro que nós deixamos aqui. Agora, com a peça ainda nessa posição, nós vamos fazer uma bainha aqui nesse tecido que nós deixamos para o fechamento do cesto, que é para ter o canal do nosso cordão. Eu vou utilizar daqui da régua da máquina mesmo, uma marcação que eu considero ideal, que é aqui no 3/4. E vou respeitando essa marcação e fazer uma costura fechando toda a volta. Pronto, agora vamos para a mesa para a gente passar o cordão e a peça está pronta. Olha só que linda que já está a nossa peça e só falta agora passar esse cordão para o fechamento do nosso cesto, tá bom? Aqui na emenda dos dois tecidos, ó, desse tecido que nós colocamos aqui para o fechamento, eu vou desmanchar aqui acima dessa costura que nós fizemos para o canal do cordão, eu vou desmanchar alguns pontinhos. Eu estou com o meu cordão aqui na peça ainda, não cortei, tá? Para que eu não tenha perda de excesso de cordão. Aí eu vou prender essa ferramenta, que é um passa elástico, passa cordão, ela parece uma pinça. Quem me acompanha já me viu usar bastante dessa ferramenta. Ela é ideal para passar cordão. Aí você prende o cordão aqui nela e nós vamos passar aqui por essa abertura que nós acabamos de fazer. Saindo aqui do outro lado, ó, eu vou deixar o tecido bem esticadinho, ó, bem esticado, tá? Para que eu não corte o cordão faltando, né? Ó, deixar ele bem esticadinho. Deixo aqui uma sobrinha para eu poder dar um nó e vou cortar. Agora sim, cortei da minha peça. Vou tirar a minha ferramenta e vou dar um nozinho simples aqui na ponta. Eu acho que dá um charme. Esse cordão cru, ele é rústico e fica bem bonito, dá um charme, um nozinho só aqui na ponta, tá? Se você preferir, tem também as ponteiras maravilhosas lá na Costura Tudo Artesanatos. Olha só, fiz um nó e ele já tem o cordão aqui para fazer o fechamento do nosso cesto. Olha que bacana. Esse daqui eu passei para vocês com a medida ideal, para ele ficar bem fechadinho aqui no centro, ó. Este daqui eu usei uma medida um pouquinho menor, eu usei 35 centímetros e não 40, então ele ficou um pouquinho aberto, tá vendo? Se você quiser que ele tenha uma aberturinha para de repente passar um ar aqui e não ficar muito abafado os brinquedos aqui dentro, use então 35 centímetros na tira de tecido.
mas se você quiser que ela fique totalmente fechada, como ficou aqui, ó, use 40 centímetros. Então tá aí, os nossos 2 cestos dessa primeira aula da nossa série Organizadores. E não esqueça que teremos aula ainda quarta e sexta-feira, durante todo o mês de março, toda semana, 3 aulas para vocês, com organizadores incríveis para deixar o quarto do seu filho ou também atender o seu cliente com tudo aquilo que ele precisa, tá bom? Então, espero vocês para a próxima. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Espero que tenha dado para entender bem. É uma peça bem grande, realmente dificulta um pouco a demonstração da confecção, porque eu estou fazendo a gravação sozinha, mas espero que tenha sido bem fácil de entender, que tenha ficado compreensível. E qualquer coisa, claro que vocês podem deixar um comentário aqui na descrição do vídeo, que eu vou responder com o maior carinho, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!